Matheus Gonçalves é uma joia da base do Flamengo e não à toa despertou o interesse do Cruzeiro. Se ficar no Flamengo, pode ser o substituto ideal para o Gerson. Se for para o Cruzeiro, é uma baita contratação. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo. Matheus Gonçalves despertou o interesse do Cruzeiro, andou movimentando a janela nos últimos dias. Vai ou fica, não se sabe, mas eu tô aqui com o Matheus, eu tô aqui com o Vincenzo Dalicani. O Matheus é outro companheiro nosso. E esse aqui também, né? Também confundi. Vincenzo estudou o Matheus Gonçalves e as características que ele pode agregar, tanto se ficar no Flamengo quanto se for para o Cruzeiro. Um bom jogador, a gente sempre fala isso aqui nos nossos programas. Eu tenho muita expectativa de ver esse jogador atuando mais, com mais minutagem, seja na equipe que for. Pois é, assim, é um destacaço da base do Flamengo e é até complicado, né? Porque não teve tantos minutos assim como um titular, como um jogador no time profissional do Flamengo, né? Porque o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo tem jogadores e não precisa sempre utilizar os meninos da base, né? Nem por isso eles deixam de ter qualidade. Olha o caso do Wallace Ia, né? Que está se destacando muito agora. Olha o caso do Lohan, que foi um destacaço na última temporada e perdeu espaço. Inclusive recusaram proposta pelo Lohan também. Pois é, e o Matheus agora a mesma coisa. Um jogador muito talentoso, muito qualificado, um drible curto sensacional, batido em gol em perna esquerda, consegue fazer tanto o corredor como ser um cara mais pro meio, mesmo que ao lado direito do campo. Você bem comentou, poderia fazer a função do Gerson. E assim, hoje, quem faz é o Luiz Araújo. Se o Luiz Araújo não está podendo jogar, quem faz? Você pode botar o De La Cruz mais pra frente, mas talvez não no mundo ideal ali. Talvez o Matheus seja de fato uma opção a isso, né? O Wallace Ian poderia fazer também. A solução tá em casa, talvez, né? A solução pode estar em casa, a solução pode ser esse menino que é muito qualificado. Eu acho que o Flamengo tem que olhar com um pouquinho mais de carinho, assim, para esses caras, né? E acho que a gente tem uma análise bem legal para mostrar pro torcedor. Talvez o Flamengo, talvez do Cruzeiro, que ainda tem esperança de contratar o Matheus. Simulando no Cruzeiro, também pode ser um substituto ao Christian, ao Matheus Pereira. Claro, exatamente. Enfim, trazendo para os dois contextos, né? Exatamente. Se vai ao Cruzeiro, também poderia ter uma utilidade enorme nesse time do Léo Jardim, que o Christian é esse cara. O Christian é o meio-campista jogando pelo lado direito. O Matheus Gonçalves é um jogador que pode jogar ao meio também, mas que também joga pelo corredor. Então, combina, tá? Ajuda legal. E é um cara que pressiona muito bem também, o que é interessante, tá? Por exemplo, vamos começar a mostrar o Matheus Gonçalves pelo Flamengo. E é um cara que, pressiona e pressiona bem. Consegue, por exemplo, roubar essa bola, tá? Deixa eu roubar um minutinho da sua atenção também, rapidamente, antes da gente entrar na análise. Deixa o like aí, pô. Deixa o like, é muito importante que você deixe o seu like. Quanto mais like tem, mais o YouTube divulga esse vídeo, mais esse conteúdo vai longe e a gente quer que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, logicamente, né? Então deixa o like, é muito importante e se inscreve no canal. Mais de 90% das pessoas que acompanham o conteúdo não estão inscritas. É muito importante a sua inscrição, cara. A gente fica muito feliz quando vocês se inscrevem aqui no canal. E lógico, torcedor do Flamengo, cobertura continua. Torcedor do Cruzeiro, cobertura continua. Tem conteúdos e playlists dos dois times aqui no canal, né? Então aproveita, fica à vontade aí para dar uma passeada no nosso feed, no nosso YouTube, beleza? Vamos continuar porque tem muita coisa para mostrar do Matheus Gonçalves aqui, ó. Mais uma vez, é franzino, é verdade, não é um cara tão forte, mas ajuda bastante defensivamente. Mais uma bola agora contra o Corinthians em que ele consegue, contra o Rodrigo Garro, vencer, ou contra o Coronado, na verdade, vencer essa jogada naquele momento. E assim, drible para dar continuidade na jogada. Aqui é muito interessante, tá? Ele tá pressionado, ele dá uma penteada e dá um drible muito tranquilo. Conduz, dribla, mais uma vez agora pressionado, perde a bola. Então é um jogador que, num time que, como é o Cruzeiro, gosta muito da roubada impressão e de transição, é um cara que poderia ajudar legal por essa característica que ele tem, né? E é um jogador que a gente percebe que talvez seja oriundo do salão, né? Sim. Essa bola aproximada do pé, esse drible curto e penteia muito ela. A gente vai ver até nos lances ofensivos mais essa característica, mas naquele lance já ficou muito claro. E o que você citou é interessante porque aquela bola... O certo talvez seria ele dar um chutão, se livrar dela e a equipe arrumar, consertar a formação. Não, ele continua mantendo o drible, tentando a jogada, por mais que tivesse cercado por adversários e consegue um lateral. Ele não se livra da bola. Essa capacidade dele de jogar curto, né, de ser um jogador interessante dessa maneira, é muito legal. Olha, o Carrinho veio pra jantar ele, tá? Primeira leitura na roubada de passe, né? Exatamente. Veio o Carrinho pra jantar. Ele consegue o drible curto, conduz muito bem a bola e dá um passe pro Bruno Henrique no fundo. É um lance que, cara, o Léo Jardim deve olhar esse lance e falar, meu Deus, eu preciso desse jogador no meu time. Contra o Internacional. Bernabé, que é bom lateral, tá? O drible sensacional. Muito fácil, passou fácil pela marcação, chegou no fundo, tá muito pressionado ali, é verdade, mantém a bola viva, acaba perdendo na sequência da jogada. Ele tem um contra um muito forte, né? A gente percebe quando ele tava de mano com o Bernabé, ele passou fácil.
Veio a dobra, ele teve mais dificuldade, ficou espremido no canto do campo. Mas 1 contra 1 flui muito fácil. E tem muito jogador que tem essa base de futsal, essa penteada, esse drible curto e que se limita a isso, né? Que não consegue tantas vezes conduzir a bola, não consegue tantas vezes ter a condução no seu jogo. Ele não, ele é um jogador que em velocidade, para cobrir espaço de campo, ele consegue também ter bastante esse traço que é interessante demais. Mais uma vez, agora lado direito do campo, pressionado, levanta a cabeça para encontrar uma opção. O corte para a perna esquerda muito interessante, 2 contra 2 na segunda trave nesse time do Flamengo. O cruzamento é interessante, o zagueiro consegue cortar. Mais uma vez, agora é interessante, né? A faixa do campo que ele está ocupando nesse momento. Lá no canto, até me parece o Varela por aqui, tá? O cara que está aproveitando o corredor, que está em amplitude. Por que a gente fala do Gerson, né? O Gerson é o cara que faz essa função do Flamengo. O interno da direita, o meio-campista que fica mais à direita do que ao centro do campo. O Matheus consegue Meio-campista fazer. canhoto, controlador de jogo, que fica mais à direita. Então, as características... Sim, sim. Não estamos comparando jogadores, mas tem características que podem ser similares e assim, o Flamengo que vai sofrer a saída do Jefferson é natural. Luiz Araújo é muito bom jogador, só que o Luiz Araújo ocupa outras funções. Luiz Araújo pode jogar na função do Arrascaeta, pode jogar aberto pela esquerda, como jogou no Mundial. Então, você tendo uma solução para a direita também é extremamente interessante. E até por isso, né, o Luiz consegue fazer outras funções e talvez seja melhor em outras funções. Talvez ter o Luiz em amplitude na direita ou na esquerda seja melhor para o Flamengo, né? Não ele como esse interno. Tudo bem que foi muito bem contra o São Paulo, tá? Um golaço, Recentemente, faz um baita de um golaço nessa função. Mas assim, pelo menos na minha interpretação, né? É um jogador que não tem tanto assim a articulação do jogo como um traço. É um jogador que faz o Flamengo perder um pouco no entrelinha. E o Matheus Gonçalves, no entanto, é um cara que tem mais articulação, tem mais criatividade, tem mais alternativa curta para jogar em menos espaço do que o Luiz Araújo. Por isso, talvez fosse uma opção que combinasse em característica mais com a função que fazia o Gerson, né? Agora, também depende de ritmo de jogo, depende de um monte de coisa que o Matheus ainda não tem, né? E poderia ter caso fosse mais utilizado pelo Flamengo. Nesse lance, posicionado dessa maneira, consegue, no 1 contra 1, fazer uma baita jogada e encontrar um passe interessante. Mais uma vez, tá? Mesmo jogo contra o Bahia. O Bahia que foi com jogadores de um time misto, né? Naquele momento, um jogo muito complicado até o final. O Matheus, posicionado dessa maneira, passa bem pela marcação, sustenta o tranco, levanta a cabeça e a virada é muito legal também. E o interno pela direita sempre puxando a bola para dentro. E daí a questão de liberar o corredor pro ala, né? Sim. O Flamengo utiliza muito o Wesley. Talvez se você coloca o De La Cruz por aquele setor, você não necessariamente vai liberar esse corredor pro ala jogar. Tudo bem, a gente também não sabe a questão do Wesley, se o Wesley vai ser negociado ou não. Mas é importante essa jogada para você liberar o corredor pro lateral ultrapassar. Com certeza. E assim, se você não tem o Wesley, por exemplo, para ser o cara da direita, para ser esse ponta direita, você pode ter o Varela segurando um pouco mais, liberar mais o Alexandre pelo lado esquerdo e ter o Luiz como um ponta, de fato, um cara da amplitude pela direita, né? Você pode como foi no Mundial. O balanço, exato. E foi pelo lado esquerdo, mas enfim, exatamente Não, isso que eu quero dizer. Sim, o sim. Luiz abrindo o campo na parte esquerda ali, Exato. porque tinha o Gerson pela direita. Exato, você poderia inverter esse esquema se o Wesley deixar o clube, né? E aí ter o Matheus como esse interno com o Luiz pela direita, onde ele é mais, pelo menos na minha visão, influente no jogo. E assim, lógico que ele não tá na mesma função, mas nesse momento pelo lado esquerdo mostra a capacidade de quebrar a linha, de quebrar a marcação. Ergue a cabeça, consegue fazer um bom corte para a perna direita e aí um passe de perna esquerda muito interessante para o Gerson em infiltração também, né? É bem legal, tá? Mais uma vez, agora posicionado pelo lado direito, 1 contra 1. Passe é muito bom, cara. É capacidade que ele tem de quebrar a linha de marcação, é interessante. Agora posicionado como um interno pela direita. Esse eu quero chamar a atenção. Interno pela direita e daí a capacidade técnica dele. Ele nesse mano, com essa jogadinha de futsal dele, Sim. é muito chato. Você vê que ele puxa pra perna boa, que é a perna esquerda, o zagueiro vai seco nele, dá essa puxadinha, essa penteadinha pra direita e quebra completamente. A finalização de direita fica mais complicado porque não é a perna dominante. E é um jogador em evolução. E é um jogador de evolução, mas assim, o quanto ele quebrou o zagueiro nesse lance é muito bonito de ver. Com certeza, velho. E assim, a capacidade que ele tem no jogo curto é impressionante, assim. Aqui ele tá num contra um. O cara tá muito perto dele, tá? Muito perto. Ele passa como se não houvesse nada. E consegue um bom passe pro Davi Luiz, que teria espaço. O nosso grande Matheus Santos até salientou que cortou a finalização, porque a finalização foi horrorosa, né? Mas a chance criada foi boa. O lance é do Matheus Gonçalves, né? Não do Davi Luiz, então... Exatamente, então há necessidade de ver tudo, tá? Aqui o Matheus Gonçalves mais uma vez, agora pelo lado direito do campo. O cruzamento é interessante, a bola sobra.
Olha aí, 3 caras vindo para marcação, pouquíssimo espaço. Ele consegue dar uma jogada de corpo, um drible e rapidamente de perna esquerda colocar o jogador em condição de Para um finalizar. jogador que tá vindo de frente para finalizar, que tá melhor que ele, que tá sendo travado, né? Exatamente, cara. Na sequência a gente consegue ver um pouco mais dessa combinação curta dele, da questão do cruzamento, da qualidade que ele tem para bater na bola. Chega bem no fundo, faz um bom cruzamento para a segunda trave, o Varela não consegue de fato cabecear essa bola. Aqui jogada de bola parada, perna esquerda, cruzamento muito bom na segunda trave, o Pedro quase faz um golaço, a bola pega na trave, né? Então é muito interessante também. E assim, mais uma vez, né? Aqui jogada de Messi, né? Extremamente cercado. Exatamente, cercado por 5, 6 caras por aqui, ele com a capacidade de ter drible curto e um passe muito interessante para colocar na cara do gol o companheiro. Mais uma vez contra o Bernabé, lado direito, o Inter bem postado Isso. defensivamente, né? O Bernabé tira o espaço dele, ele nem liga, ele vai para cima mesmo. Corte pro lado direito, pro lado esquerdo e a finalização de fora da A área. gente percebe que a perna esquerda é muito utilizada, né? O Muita pé coisa. dominante e ele utiliza muito mais vezes. E a gente começa a entender também como bate na bola em questão de finalização de jogada. Esse lance que eu quero chamar a atenção Esse que off a lance é gente muito começou, legal, cara. que é muito legal esse jogo curtinho Sim. e esse gato que ele dá para receber a bola na perna esquerda. Então ele vem pro jogo de aproximação, dá um gato enganando a marcação e continua com a bola. E o Gerson também tá desacostumado com esse tipo de jogo, né? Gosta também. Vamos lá, o passe é muito curtinho e interessante, o Gerson só pisa pra ele, cara. E aí ele consegue ter uma finalização, essa não é tão boa, mas ó, vamos salientar o movimento que ele faz, tá? Vamos voltar um pouquinho Esse aqui. movimento corporal que a gente quer citar. Logo que ele solta a bola, né? Ó, ele dá o passe no Gerson, tá? Ele vai dar o passe de perna esquerda no Gerson, dá um gato e já vem. E aí ele perde a marcação, né? O lateral esquerdo não consegue antecipar ele, não consegue permanecer próximo e grudado na marcação. Lance contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. Ele posicionado, mais uma vez, não como interno, sinaliza, né, com a mão direita para que a jogada aconteça. Olha o drible que ele faz, cara. Não, e a pisadinha do futsal no início, Exato. puxando a bola para si, a partir do momento que ele bota a velocidade, dá uma caneta no adversário, depois ainda vai terminar, né? Exato, termina em gol. E assim, ele quebra o lado esquerdo todo da defesa do Botafogo, né? Aqui, logo que ele sobe, tá? E um lance muito interessante, porque é um cara destemido total. Tudo bem que era o Carly ali na marcação dele, também não é um zagueiro tão rápido, né? Mas o corte pra perna esquerda, a batida em gol muito qualificada. Esse gol contra o Grêmio é piada, tá? É um baita de um golaço. Mas é a situação de mano que a gente citou. Exato. O Bernabé. Se Exato. ele é de mano, ele é muito influente. Muito influente. Esse lance é um reflexo disso. E assim, não só no jogo curto, né? Não é limitado ao jogo curto. Ele consegue ter esse corte muito interessante. E assim, é um corte para abrir o espaço e a batida logo na sequência. É muito difícil o lateral marcar esse lance, tá? E vale a pena ver de novo aqui, tá? Até porque você puxa pra perna ruim do lateral, né? Exatamente, exatamente. Aqui, ó, mais uma vez, ele posicionado nesse 1 contra 1, numa situação de transição. Esse é só o corte com a perna esquerda e a batida em gol. Assim, não tem tempo do lateral nem pensar, né? É muito interessante, de verdade. É um jogador com uma característica muito legal. Mais uma vez, acho que o último lance daqui na análise, tá? É um jogador posicionado no centro, ele tenta esse passe, conduz, mais uma vez. Olha o corte que ele faz para clarear toda a jogada, levanta a cabeça, e aí é uma batida em gol muito interessante, né? Vai ter a tabela e aí a batida, depois de passar pela É uma marcação, cavadinha, isso. é muito interessante. Se eu não me engano, contra o cavadinha. Fortaleza, não lembro desse jogo, mas lembrando desse jogo curto, né? Pois é, Você vê que sim. ele controla a bola aqui e vem fazer a tabela e continuar ultrapassando o joguinho curto. E daí finaliza com muita É qualidade. muita alternativa para um jogador tão jovem, né? É um cara que tem qualidade o suficiente para agregar em diversos cenários no futebol brasileiro. O Cruzeiro buscou, no cenário do Cruzeiro, de um time de transição, no time de poucos passes, de um time que consegue muito bem aproveitar espaços, combina bem. No cenário do Flamengo, que é um time mais de imposição com a bola, muitos passes e combinação curta, combina bem. E que mas vai não tem precisar sido de uma utilizado. reposição? E vai precisar desse cara para jogar no setor onde joga o Gerson. O Luiz tem sido esse jogador. Não sei até que ponto ele pode, ou que ele será, continuará sendo utilizado pelo Felipe Luiz no setor. Mas acho que é um jogador que, olha, para onde for, se ficar no Flamengo, se for ao Cruzeiro ou para qualquer outro time no futebol brasileiro, ele soma legal. Ele ajuda muito bem no cenário, cara. Feito? É isso. E você, torcedor, o que acha do Matheus Gonçalves? Acha que, como a gente precisa ter mais minutagem, independente do clube que vai jogar? Comenta aqui o que você acha dele. Comenta aqui se tem algum vídeo específico que você quer que faça do seu clube, seja Flamengo, seja Cruzeiro. A gente tenta trazer o melhor dos conteúdos para você. Grava bem o nome do nosso canal, OWTV, e mais uma vez eu peço para você, curte, compartilha o nosso conteúdo, se inscreve no canal, que isso nos ajuda muito. Até o próximo vídeo.